Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Um bom dia a todas e todos. Estamos voltando aí para mais uma semana. Hoje farei com vocês a correção de algumas atividades. Resolvi já gravar essa correção, né, intercalando já com algumas aulas, né, de conteúdo, teóricas, para não ficar puxado igual eu tenho feito das últimas vezes. Eu dou muitas aulas e deixo para corrigir muitos exercícios no final e acaba que já acaba passando muito conteúdo, né, que eu falei no início do capítulo. Às vezes fica confuso a correção porque eu estou falando uma coisa que está lá atrás. Então eu vou corrigindo assim, tá? Vou passando um pouquinho de matéria, corrige um pouco de exercício, passa um pouquinho mais de matéria, corrige um pouco mais de exercício, tá bom? Então hoje nós vamos corrigir aí até o exercício 6, tá? Exercício do 1 ao 6, tá bom? São coisas que nós já tratamos aí, que tratam sobretudo do contexto geral do continente africano, tá? Dos focos de tensão da África aí, né? Dos aspectos sobretudo geográficos, históricos, políticos e econômicos que nós já discutimos na última aula, beleza? Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Vamos embora para o exercício. Olha só. Questão 1. Sobre nacionalismo e conflitos étnicos, suas causas e implicações, é correto afirmar que... Vamos ver aqui. Essa questão é interessante, que ela já até fala um pouquinho sobre o Sudão, né, que eu já comecei a trabalhar com vocês, né, ela vai trazer, né, uma tratativa sobre o Sudão, mas ela fala até de outros aspectos que nós já trabalhamos em conteúdos anteriores. Ela fala um pouco sobre a União Soviética, sobre a Guerra Fria, né, lá da Guerra Fria. Ela fala sobre a região do Cáucaso, né, que já trabalhamos também. Então vamos dar uma olhada nas questões aqui. É correto afirmar, então, sobre nacionalismo, conflitos étnicos, né, causa e implicação, causa e efeito, tá bom? Então vamos ver. O conflito no Sudão está relacionado com a disputa entre as etnias Banto e Pigmeia pelo poder político. Pessoal, esta alternativa aqui está incorreta, né? Porque eu já comecei a aula sobre o Sudão com você, já há a possibilidade de responder essa questão, porque o conflito no Sudão está ligado, sobretudo, a divergências políticas históricas entre as regiões norte do Sudão e a região sul do país, e a tentativa, né, de controle sobre aí as ricas regiões petrolíferas, né, as regiões aí produtoras de petróleo dentro do Sudão, que levou ao seu separatismo. Claro, tem uma questão religiosa neste processo todo. Então, letra A está errado, não tem nada a ver com disputas étnicas relacionadas a bantos aí, muito menos com os pigmeus, ok? Vamos ver a B. Na região do Cáucaso, apenas o Estado utiliza métodos terroristas para combater os movimentos separatistas. O Estado, olha só essa palavra. Então, pessoal, essa alternativa, ela também está incorreta, tá? Por que ela está incorreta aí? Dentre as regiões separatistas do Cáucaso, né, encontra-se a Chechênia. Lembra que tivemos uma aula sobre a Chechênia, né? E uma pequena parcela dos chechenos já recorreu à violência, né, a ações terroristas contra civis, né, contra aí como marco aí para o seu movimento separatista. Não é um método de Estado, né? Isso é como se fosse falar, por exemplo, a partir de hoje o governo brasileiro adota o terrorismo como política de Estado. É isso que essa questão está dizendo. Então ela está incorreta, porque dentre o Cáucaso nós temos a Chechênia, e dentro da Chechênia nós temos uma minoria de radicais chechenos que utilizaram aí da violência, né, do terrorismo para
buscar aí suas causas separatistas contra a Rússia. Ok? Vamos ver a questão a C. Em todo o continente africano, a única região onde não se verifica conflitos étnicos é a porção setentrional do continente. Então, a única porção onde não se verifica conflitos pode marcar que também está errado, né? Também está errado essa questão, porque setentrional, pessoal, é norte, tá? Setentrional está referindo à porção norte. E os conflitos étnicos na porção norte da África são também bastante comuns e ganharam destaque. Falei com vocês que nós vamos até aprofundar nisso, principalmente a partir dos desdobramentos da Primavera Árabe. Ela aconteceu no norte da África, na sua porção setentrional, tá bom? Então, letra C tá errada. Vamos ver a D. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um dos exemplos de países multiétnicos cujos movimentos nacionalistas foram extintos após a fragmentação. Opa! Já vou cortar porque está errado e já vou explicar para vocês também. Pessoal, a grande herdeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi a Rússia, né? País aí com dezenas de etnias, tá? Muitas dessas etnias dentro da Rússia com forte discurso nacionalista, tá? Que visavam inclusive a emancipação política da própria Rússia, tá? Então, os movimentos nacionalistas não foram extintos. Muitos deles foram, inclusive, exacerbados. Muitos deles foram aí, aprimorados, foram... como que eu posso dizer? Ganharam uma importância maior com a dissolução aí, com o desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, obviamente, sobrou a letra E para a gente marcar os conflitos étnicos na África subsaariana abaixo do Saara. Estão relacionados, entre outros, com o traçado das fronteiras constituídos pelos colonizadores. Pessoal, lembram das fronteiras artificiais que eu falei com vocês, que foram criadas à época do imperialismo, né, na Conferência de Berlim? Então a gente pode dizer que a quebra da ordem política africana estabelecida anteriormente na Conferência de Berlim pelos europeus, né, acabou gerando aí um complexo arcabouço de tensões étnicas, políticas, econômicas, que acabaram ajudando aí a explicar os diversos conflitos, os diversos problemas internos e regionais que nós temos ainda hoje no continente africano, sobretudo aqueles da África subsaariana, aqueles que estão abaixo da linha do Saara, abaixo do deserto do Saara. Letra E. Beleza? Vamos lá, mais uma. Uma questão aberta agora. A inserção do continente africano, em especial da porção subsaariana, tá vendo como que eles gostam de tratar muito essa questão subsaariana, principalmente quando está relacionado às questões econômicas, políticas, à pobreza, tá? E vão tratar mais da questão acima do Saara, quando está ligado muito à Primavera Árabe, tá bom? Mas vamos lá. A inserção do continente africano, em especial da porção subsaariana, na economia mundo, caracterizou-se pelo desempenho de diferentes papéis exercidos pela África na divisão internacional do trabalho em cada uma das fases do desenvolvimento do capitalismo. Lembre-se que nós já vimos o que é divisão internacional do trabalho, a DIT, a especialização, né? A vocação do país no comércio, no cenário internacional. Então vamos ver a caracterize e justifique. Deixa eu arrumar isso aqui. Tem toque. Eu estou vendo um pedacinho aí do mapa que está
não está alinhado com a tela, né? Mas vamos lá. Caracterize e justifique a posição social e econômica do continente africano na nova ordem mundial. Essa questão seja mais fácil para a gente abordar aí, porque ela é a que está mais... a mais corriqueira, a que mais falada do continente africano, né? Em relação à nova ordem mundial, a África encontra-se à margem da economia global, né? Representa aí alguns dados aqui para vocês terem uma ideia, né? Pois ela representa cerca de 2% do PIB mundial. Toda a riqueza que é gerada no mundo, a África é responsável só por 2%. Tá? Sendo que é um continente majoritariamente pautado, né, exportador de commodities, né? 80% de tudo que é exportado na África são commodities. Nós já vimos também, quando estudamos comércio internacional, que as commodities têm um baixo valor agregado. Quando eu penso do ponto de vista social, por exemplo, que a questão pede isso, do ponto de vista social, devido à precária infraestrutura médica, a gente vê aí do Médicos Sem Fronteiras, né? Da precária infraestrutura sanitária, por exemplo, a baixa renda da população da maioria dos países, né, o continente africano ainda se caracteriza pelo avanço muitos países com avanço da fome, da miséria, com crises de epidemia, apesar que a epidemia está no mundo inteiro hoje, né? Mas lá é uma coisa corriqueira do dia a dia, tá ok? Então essas são como a gente pode caracterizar e justificar a posição da África aí na nova ordem mundial, ok? Vamos ver a B. Explique em linhas gerais a relação entre o processo de colonização ocorrido no continente africano e o grande número de conflitos que se propagam na região. Então, o que tem a ver a colonização e as tretas que rolam na África, né? E, de maneira geral, nós vimos durante a nossa live, né? Foi durante a live que nós falamos de colonização e descolonização. O processo colonizador, ele repartiu o continente africano entre os países europeus, né? Criando o que nós chamamos de fronteiras artificiais. Não foi isso? Essas fronteiras políticas, elas acabaram não respeitando as diferenças étnicas presentes que já existiam no continente. Tá? Isso separou povos semelhantes, uniu povos de naturezas étnicas e religiosas diferentes, tá? E isso acabou contribuindo de forma significativa para inúmeros conflitos no continente na atualidade. Estou vendo ali, tem um casalzinho de maritaca ali na árvore ali, cara, que chique. Muito tempo que eu não vejo isso. Vamos lá, deu para entender? Vamos a C agora. Caracterize a posição geopolítica desse continente no contexto mundial em 2 períodos. Durante o predomínio do antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética e depois o final da Guerra Fria. Então, estou falando, qual que era a posição da África durante a Guerra Fria e a posição da África depois que terminou a Guerra Fria? Bom, durante a Guerra Fria, pessoal, o continente africano ele foi palco como o restante do mundo, né? Mas a África ela tem consequências, claro, sempre muito severas, né? O continente africano ele foi palco aí de disputas territoriais que visavam principalmente a exploração das suas riquezas. Okay? Já no período que sucedeu a Guerra Fria, depois que ela terminou, há um certo abandono da África, né? E da sua inserção no mercado mundial. Tá? A África, de certa forma, ela foi abandonada, né, pelas potências, né, deixando esse país, sobretudo como nós falamos antes, à margem aí, principalmente de exportação de matérias-primas. E isso faz com que a economia do país não alavanque e ele fique sempre na periferia da economia mundial. Ok? Então, respondido essas questões também. Vamos lá, mais uma.
Legal essa questão muito legal, vai trazer essa linha que nós já trabalhamos com ela também. Acho que eu posso deixar isso aqui, não atrapalha. Essa coisinha linda aqui que sou eu também não atrapalha. Vamos ver. É uma questão lá do Mackenzie, bem recente. A respeito da área destacada no mapa da África Setentrional, da África do Norte, julgue as afirmações a seguir. 1. Corresponde à região do Sahel, né? Apresenta baixos níveis pluviométricos anuais e vegetação típica de estepes. 2. Essa extensa faixa territorial enfrenta conflitos tribais históricos e pobreza extrema. As populações locais dedicam-se à economia primária extrativista e agropecuária de subsistência. Deixa eu ver a 3. Atualmente passa por um processo de desertificação devido ao mau uso do solo, prolongadas estiagem e ao intenso desmatamento. Nas últimas décadas, é possível verificar considerável recuperação nos índices de desenvolvimento humano nos países que compõem o chifre da África, como Etiópia, Somália, Chad, Gabão, Malawi e o Djibouti. Eu não consigo falar o nome desse país. Enfim, vamos ver aqui, afirmativa por afirmativa. Bom, afirmativa 1, pessoal, tá correta, né? Porque a região do Sahel é uma região que nós vimos de transição, a gente chama de região de transição fitoclimática. Olha que nome lindo, né? Porque ela está entre a savana e o deserto, né? Seu clima é um clima semiárido, tá? E a vegetação é o que nós chamamos de estepe, tá bom? Essa é uma região de alongamento de terras que vai no sentido leste e no sentido oeste. Então, tá correto. Então, afirmativa 1 tá correta. Se a afirmativa 1 está correta, a gente já pode eliminar a letra B e pode eliminar já a letra... Ué, beleza, hein? A letra C. Legal? Vamos ver aí. Afirmativa 2. Essa extensa faixa territorial enfrenta conflitos tribais, extrema pobreza. Pessoal, a afirmativa 2 está correta também. Os efeitos aí do imperialismo que nós já discutimos, né, do imperialismo europeu na região, ainda são intensos, mesmo nessa região, tá? E constituem os alicerces dos diversos conflitos atuais. As economias locais são pouco desenvolvidas, tá? São dependentes aí de atividades do setor primário. Então, a afirmativa 2 também está correta. Lembre-se que extrativismo, agropecuária, setor primário, tá bom? Então a afirmativa 2 está correta. Até agora podemos eliminar nenhuma aí. Vamos ver a 3. Atualmente passa por um processo de desertificação devido ao mau uso do solo, prolongadas estiagens. Pessoal, a afirmativa 3 também está correta. Lembra que nós falamos que o uso inadequado do solo, tá? Na região aí, falamos do desmatamento, queimadas, o pisoteio, né, do solo aí por animais, por gado, é uma região de frágil equilíbrio ambiental, leva à expansão da desertificação, ok? Então a afirmativa 3 também está correta. Se a afirmativa 3 está correta, você já pode eliminar a letra A, porque não tem aqui. Vamos ver aqui, agora, a 4. Nas últimas décadas é possível verificar uma considerável recuperação nos índices de desenvolvimento humano nos países que compõem o chifre da África e tal. Pessoal, a afirmativa 4 está incorretíssima. Os países citados, a maior parte dos anos, eles ocupam as piores posições no ranking do IDH, Desenvolvimento Humano. Lembra que eu falei com vocês que os países que compõem o chifre da África hoje são os países que têm os maiores problemas sociais
lá, né? São os países lá, tipo a Somália, por exemplo. Até falei com vocês na aula, são aqueles países que aparecem lá nas propagandas do Médicos Sem Fronteiras, dá vontade até de chorar, são esses países do chifre da África. Então, eles não vêm apresentando recuperação nos índices de desenvolvimento humano. Os países que vêm apresentando a recuperação do índice de desenvolvimento humano são os países próximos à África do Sul, que nós vimos lá, né? Então, essa afirmativa 4 aqui está errada. Então, nós temos que eliminar a letra E. Só sobrou, então, a D para a gente marcar. Legal? Vamos lá, mais uma questão. Então, vou trazer 2 textos aí para a gente, tá? Vamos ler eles aqui. Parei para beber água, tá doido? Vamos lá. Leia esses 2 trechos de reportagem e o comentário que se segue a cada um deles. Trecho 1. O número de refugiados é o maior em 5 anos, segundo o relatório de órgão da ONU. São 9,9 milhões, 14% a mais que em 2005. Então, está falando de refugiados, eu não vou ler tudo. O trecho 2. Alterações climáticas contribuíram para conflitos em Darfur. Darfur, região lá do Sudão. Né? Segundo a ONU, a raiz da guerra está na seca, que varreu o país nos anos 80. O aquecimento global causará novas guerras em todo o mundo. Ok, vamos passar para as questões. Opa, não quer passar. Olha lá. Sabe-se que Darfur, região do Sudão, África, é palco de uma das maiores tragédias humanas desde o início do século, né? E que esse não é um caso isolado. Vale lembrar, a propósito, os filmes Hotel Ruanda e Diamante de Sangue, 2 excelentes filmes, inclusive, recomendo a vocês, caso não tenham assistido, são muito bons esses filmes, tá? Eu gosto mais do Diamante de Sangue, né? O Diamante de Sangue é com o lindão do Leonardo DiCaprio, se não me falha a memória. Então, continuando. Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, identifique 2 causas de natureza socioeconômica e ou política que são responsáveis por esses conflitos e pelas migrações forçadas que vêm ocorrendo na África. Pessoal, causas aí, ó, ou socioeconômicas ou políticas, a gente pode citar várias, né? Mas só para exemplificar aqui, ó, busca por recursos naturais, guerras tribais, existência de governos ditatoriais, governos corruptos no poder. Isso tudo são causas aí que têm levado aí regiões a conflitos e pessoas a migrarem, a se deslocarem de forma forçada para qualquer outro lugar do planeta ou até mesmo, né, internamente dentro da África. B. Explique por que o aquecimento global pode ser incluído entre as causas de focos de tensão e de migrações tanto atuais quanto futuras na África. Bom, pessoal, as alterações no ritmo climático, estou com um cortezinho aqui, não sei como que eu machuquei, de tanto ficar de óculos, não estou acostumado a ficar de óculos há muito tempo. As alterações aí climáticas, né, num ritmo climático, associadas ou não ao aquecimento global, acabam modificando o regime de chuvas. Com isso, a gente vai ter o quê? A expansão de áreas desérticas, o que vai forçar a população a buscar áreas com maior disponibilidade de água. Você já viu algum ser humano que vive sem água? Não. Então é isso. Se você tem alteração climática, você altera o regime de chuvas. Se você altera o regime de chuvas, né, você aumenta áreas desérticas. Se não chove num lugar, aquele lugar vai ficar árido. Deserto. Deserto. Sem água. Sem água, não há como sobreviver. Ok? Vamos mais uma questão. Questão 5. Vamos lá. As 3 faces marítimas da África. O continente africano se abre a leste para o Oceano Índico, a oeste para o Oceano Atlântico, ao norte para o Mar Mediterrâneo, o que possibilitou no passado e continua a permitir no presente a formação das mais diversas redes de relações culturais, econômicas e migratórias com diferentes partes do mundo. Discutimos muito sobre isso, né? As possibilidades da África por conta das suas fronteiras. No passado, pelo Oceano Índico, indianos exploravam rotas comerciais anos antes dos europeus. Pelo Atlântico, o oeste africano foi fonte importante para o tráfico negreiro, mas foi por meio do Mar Mediterrâneo
que as redes de relações sempre foram mais intensas e conflituosas. Descreva 2 tipos atuais de relações entre a África e a Europa, uma de natureza conflituosa, outra de natureza não conflituosa. Pessoal, as relações de natureza conflituosa entre a Europa e a África, elas resultam principalmente do crescimento lento aí das economias europeias e da redução dos postos de trabalho, que estão levando aí a um aumento de restrições ao ingresso das populações de origem africana na Europa. Essa situação tem favorecido aí a eclosão de conflitos étnicos, conflitos religiosos, aumentando a intolerância em relação aos imigrantes, a xenofobia, aumentando a intolerância aos descendentes de imigrantes por parte da população europeia. Isso aí é uma relação de natureza conflituosa entre a Europa e a África. Tá? Porque se os postos de trabalho, se a economia europeia tem reduzido a cada ano e a população africana tem procurado cada vez mais, porque na África está pior, vamos dizer assim, procurado a Europa, isso tem levado a diversos problemas, sobretudo de causas xenofóbicas, né, de xenofobismo dentro do continente europeu. Né? E nós vimos isso a todo momento, aí, sobretudo em relação ao imigrante. E agora, quanto às relações não conflituosas, a gente pode dizer, por exemplo, que existe o comércio complementar de alimentos, bens industrializados, as trocas culturais que existem, né? A modernização tecnológica da agricultura, principalmente no norte da África, né, pelos europeus ali, o investimento europeu, até existe muito o investimento europeu na indústria turística africana, né, fazer os safaris pela África. Então isso tudo é uma relação não conflituosa com o continente africano, tá? Porque nem só de disputa, de treta, vai viver aí a Europa e a África, né? Essa proximidade dessa porção norte né, do continente africano com a Europa vai trazer aí, claro, essa relação conflituosa, sobretudo com os imigrantes, mas vai trazer também alguns benefícios, né, da modernização do campo, da própria modernização da indústria, tá? Da troca cultural e também do turismo, ok? Vamos ver nossa última questão para correção. Hoje essa aula já ficou longa, né? Mais uma questão sobre o Sudão. Então, aí está trazendo o norte da África e o Oriente Médio, arco dos conflitos. Então, uma região muito conflituosa, tá? E aí tem um parênteses aqui, né? Um parênteses, nossa, uma interrogação aqui, né? Mas nós já sabemos que é o Sudão, né? Que nós já estudamos isso aí, que nós somos fera. Vamos ver aqui então. Há anos a região representada vem sendo atingida por sérios conflitos políticos, sociais e étnicos, vários deles com enfrentamento bélico. Acerca das dinâmicas socioespaciais em curso nessa região, identifique uma mudança na configuração territorial da área assinalada pelo círculo e explique. Pessoal, essa região assinalada ali é a região do Sudão do Sul. Então, na região do Sudão do Sul, que era considerada a maior que era, né, considerado o maior país do continente africano. Se você está olhando aqui no mapa aqui, o Sudão, quando ele não estava separado, né, do Sudão do Sul, ele era o maior país do continente africano. Então, na região sul do Sudão, que era considerado o maior país do continente africano, ocorreu um processo de divisão territorial. Então nós já sabemos que essa porção circulada aí ocorreu uma divisão territorial, surgindo um novo país. Qual país? O Sudão do Sul. Esse país nasceu aí a partir de um acordo de
paz, né, que foi firmado em 2005, após mais de 12 anos de uma guerra civil que eu ensinei para vocês, que nós vimos aí que deixou mais de 1 milhão de mortos, ok? Então, essa porção assinalada aí, ela está demonstrando a formação de um novo país, o Sudão do Sul, que foi firmado aí a partir de um acordo de paz em 2005, após um longo período de uma guerra civil. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa aula aí de correção. Na próxima aula, continua os conflitos, depois corrige mais um pouco de exercício. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Tchauzinho e até semana que vem.